Capítulo 3. Liderando o caminho escada acima, Zila me aconselhou a esconder o castiçal e não fazer barulho, pois o amo tinha alguma questão esquisita com o quarto onde ela me acomodaria, e jamais permitiria que hóspedes o ocupassem. Perguntei o motivo. Ela respondeu que não sabia. Fazia apenas 1 ou 2 anos que morava na casa, e era tanta coisa estranha acontecendo que ela se poupava da curiosidade. Ainda atônito, sem energia para ficar curioso, tranquei a porta e olhei ao redor à procura da cama. A mobília toda consistia em uma cadeira, um guarda-roupa e uma enorme arca de carvalho, com aberturas quadradas entalhadas junto ao topo, similares às janelas de uma carruagem. Aproximei-me da estrutura, olhei para dentro e percebi que se tratava de um tipo muito particular de cama, convenientemente projetada à moda antiga para evitar a necessidade de cada membro da família ter o próprio aposento. Na verdade, era uma pequena repartição, e o parapeito da janela, anexado ao móvel, servia de mesa. Afastei os painéis de correr das laterais, entrei com meu castiçal, fechei-os de volta e me senti protegido contra a vigilância de Heathcliff e de todos os demais. O parapeito, onde apoiei meu castiçal, tinha uns livros embolorados, empilhados em um canto, e estava coberto de escritos riscados na pintura. Os escritos, por sua vez, resumiam-se a um único nome, que se repetia em todos os estilos de caligrafia, em letras miúdas e garrafais: Catherine Earnshaw, com algumas variações aqui e acolá: Catherine Heathcliff e Catherine Linton. Tomado pelo torpor, recostei a cabeça na janela e continuei lendo Catherine Earnshaw, Heathcliff, Linton, repetidamente, até meus olhos se fecharem. Eu não tinha repousado 5 minutos sequer, quando um clarão de letras brancas surgiu no breu, tão vívidas quanto espectros. O ar estava infestado de Catherines, e quando me levantei para dispersar aquele nome inoportuno, notei que o pavio da vela estava escorado em um dos antigos tomos, perfumando o quarto com um aroma de couro queimado. Soprei a vela e, incomodado com o frio e a náusea insistente, sentei-me e abri sobre os joelhos o tomo danificado. Era um Novo Testamento, impresso com uma fonte estreita, e exalava um cheiro terrível de mofo. A folha de rosto trazia a inscrição Ex Libris, Catherine Earnshaw, e uma data de uns 25 anos atrás. Fechei o livro e peguei mais um, então outro, até ter examinado todos. A biblioteca de Catherine era seleta, e seu estado de dilapidação mostrava que tivera bom uso, embora nem sempre com um propósito legítimo. Eram raros os capítulos que escaparam de comentários à tinta, ou pelo menos pareciam ser comentários, cobrindo todo e qualquer espaço deixado em branco pelo tipógrafo. Alguns eram frases soltas, outros trechos seguiam o formato de um diário comum, rabiscado em uma caligrafia infantil rudimentar. No cabeçalho de uma página originalmente em branco, que deve ter sido um tesouro e tanto quando foi descoberta, tive o deleite de descobrir uma excelente caricatura de meu amigo Joseph. Um esboço de traços grosseiros, porém marcante. Um interesse imediato pela desconhecida Catherine acendeu-se dentro de mim, e comecei a decifrar seus hieroglifos já desbotados. Que domingo terrível! Assim começava o parágrafo logo abaixo. Queria que meu pai estivesse de volta. Hindley é um substituto deplorável. A maneira como ele trata Heathcliff é desumana. H e eu vamos nos rebelar. Demos o primeiro passo agora à noite. Choveu o dia todo. Não pudemos ir para a igreja. Então Joseph improvisou uma congregação no sótão. E enquanto Hindley e sua esposa se alinhavam no aconchego da lareira lá embaixo, fazendo de tudo, menos ler a Bíblia, juro, de pés juntos, Heathcliff e eu e o pobre do lavrador fomos obrigados a pegar nossos livros de orações e subir. Fomos organizados em uma fileira, em cima de um saco de milho, grunhindo e tremendo de frio, na esperança de que Joseph também tremesse e então encurtasse o sermão pelo seu próprio bem. Quem me dera! O culto durou precisamente 3 horas, e meu irmão ainda teve a audácia de perguntar, quando nos viu descer: "Mas já?" Costumavam nos dar permissão para brincar nas noites de domingo, com a condição de que não fizéssemos muito barulho.
Agora, qualquer risadinha já é motivo para nos deixarem de castigo em um canto. Parece que vocês esquecem quem manda aqui, disse o tirano. Acabo com o primeiro que me tirar do sério. Exijo disciplina e silêncio absoluto nesta casa. Ah, moleque, foi você? Frances, minha querida, já que está no caminho, faça-me o favor de puxar o cabelo dele. Ele estalou os dedos. Eu ouvi. Frances puxou-lhe o cabelo com força e sentou no colo do marido, e ali permaneceram, feito 2 pombinhos, beijando-se e falando bobagem sem parar, uns absurdos dos quais deveríamos nos envergonhar. Tentamos nos acomodar com algum conforto sob o arco do aparador. Eu tinha acabado de amarrar nossos aventais no móvel, para fazer de cortina, quando surgiu Joseph, vindo da estrebaria. Ele desmanchou minha obra, deu-me um tapão na orelha e grasnou. O patrão nem se foi direito, e é dia do Senhor, dia de pensar no Evangelho, nas palavras do pastor. Como que pode ficar brincando? É uma vergonha. Sossega, bando de malcriado. Livro sagrado é o que não falta. Tem que sentar e pensar na alma. Dito isso, mandou endireitarmos a postura de modo que pudéssemos receber, do fogo longínquo, uma tênue luz para ler o tijolo que ele jogou no nosso colo. Eu não aguentava mais tudo aquilo. Peguei meu exemplar surrado pela lombada, arremessei-o no canil, jurando que detestava os livros sagrados. Radcliffe chutou seu exemplar para o mesmo canto. Então começou o alvoroço. Sr. Hindley, berrou nosso capelão. Vem ver só, patrão. A senhorita Katy arrancou a capa do elmo da salvação e Radcliffe pisoteou a primeira parte de um vasto caminho para a perdição. Como que o senhor deixa passar essa pirraça? Ai! O velho patrão já teria dado uma bela surra neles. Pena que não está mais entre nós. Hindley se levantou às pressas do paraíso junto à lareira e, agarrando-nos, um pelo colarinho e o outro pelo braço, atirou-nos na copa, onde, segundo profetizava Joseph, o capeta iria nos pegar. Assim, reconfortados, cada um de nós procurou um esconderijo próprio para esperar a chegada dele. Tirei este livro e um tinteiro de uma estante e abri uma fresta da porta para entrar luz. Faz 20 minutos que estou escrevendo, mas meu companheiro está impaciente e propôs que pegássemos o manto da criada encarregada do leite e corrêssemos pela charneca, abrigados. A sugestão me agrada, até porque se aquele velho ranzinza der as caras, talvez acredite que sua profecia tenha se realizado. Na chuva não ficaríamos mais ensopados ou com mais frio do que aqui. Imagino que Catherine tenha levado a cabo seu projeto, pois a frase seguinte abordava outro assunto, parecia aflita. Nunca imaginei que Hindley pudesse me fazer chorar assim. Minha cabeça está explodindo. Deitar no travesseiro dói, e simplesmente não consigo parar de chorar. Pobre Radcliffe. Hindley chama-o de imprestável, não permite mais que se junte a nós na mesa, e ainda diz que não devemos brincar juntos, e ameaça expulsá-lo de casa se o desobedecermos. Ele culpa nosso pai. Como ousa? Por ter sido muito permissivo com Radcliffe, e jura que vai colocá-lo em seu devido lugar. Comecei a cochilar sobre a página turva. Meus olhos corriam do manuscrito ao texto impresso. Vi um título vermelho, todo ornamentado, 70 vezes 7, e o primeiro do 71º, um sermão ministrado pelo reverendo Jabez Branderham, na capela da vila de Dimmerton South. E enquanto eu me esforçava, semi-adormecido, para pensar no que Jabez teria a dizer sobre o assunto, afundei de volta na cama e caí no sono. Como são terríveis os efeitos de um chá ruim e de temperamentos ruins. O que mais poderia ter me levado a passar uma noite tão terrível? Não me lembro de nenhuma outra noite que possa ser comparada a esta desde que me entendo por sofredor. Comecei a sonhar quase antes de perder a consciência de onde estava. Imaginei que já tinha amanhecido e que eu estava a caminho de casa, com Joseph de guia. Uma grossa camada de neve se acumulara na estrada, e à medida que tentávamos avançar, meu companheiro me aborrecia com suas reprimendas. Dizia que eu jamais poderia entrar em casa sem um, e ostentava um porrete pesado, ou o que eu julgava ser um porrete. Por um momento, achei um absurdo ter de portar uma arma daquelas para ser admitido em minha própria residência. Então dei-me conta. Não era para lá que eu estava indo. Estávamos peregrinando para ouvir um sermão do famoso Jabez Branderham, baseado no texto 70 vezes 7, e algum de nós, Joseph, o pastor, ou eu,
havia cometido o primeiro do 71º, e estava prestes a ser publicamente exposto e excomungado. Chegamos à capela, eu já passei por ali antes, nas minhas caminhadas, 2 ou 3 vezes. A capela fica em um vale entre 2 colinas, um vale elevado, perto de um pântano, cujo lodo, dizem, calha de embalsamar os cadáveres ali depositados. O teto permanece intacto até o presente momento, mas uma vez que a remuneração do clérigo é de apenas 20 libras por ano e uma casa com 2 cômodos, que ameaçam reduzir a apenas 1, nenhum clérigo está disposto a assumir o cargo do pastor. Sobretudo porque correm as más línguas que seu rebanho preferiria deixá-lo passar fome a oferecer mais um mísero centavo de seus próprios bolsos. Contudo, em meu sonho, Jabes contava com a congregação cheia e atenta, e pregava, por Deus, e que sermão, dividido em 490 partes, cada uma com a mesma duração de uma pregação habitual sobre o púlpito, e cada uma discutindo um pecado diferente. De onde ele tinha tirado todos aqueles pecados? Não sei dizer. Interpretava o texto de um jeito muito particular, e parecia necessário que o irmão cometesse pecados diferentes a cada ocasião. Era um mais curioso que o outro, estranhas transgressões que eu jamais imaginaria. Fui ficando tão cansado, eu me contorcia e bocejava e cochilava e despertava de repente, e me beliscava e esfregava os olhos e me levantava e tornava a sentar, e cutucava Joseph para perguntar quando acabaria aquilo. Estava fadado a ouvir tudo, tintim por tintim, até que finalmente ele chegou a primeiro do 71º. Naquele momento crucial, uma súbita inspiração recaiu sobre mim. Senti-me impelido a me erguer e denunciar Jabes Branderham como o pecador do pecado que nenhum cristão haveria de perdoar. Senhor, exclamei, sentado entre estas 4 paredes, suportei e perdoei de uma vez só os 490 pontos do seu sermão. 70 vezes 7 apanhei meu chapéu e estive prestes a me retirar. 70 vezes 7 o Senhor me forçou a retomar ao meu assento. Um absurdo! 491 vezes é demais para mim. Irmãos mártires, atacar! Arrastem-no! Reduzam-no a átomos que sua casa jamais o conheça. Tu és o homem, bradou Jabes, depois de uma pausa solene, debruçado em seu púlpito. 70 vezes 7 contorceste o semblante, pasmado. 70 vezes 7 aconselhei-me com minha alma. Eis a fraqueza humana, que também há de ser absolvida. É chegada a hora do primeiro do 71º. Irmãos, façam nele o juízo escrito. Terão esta honra todos os santos. E, com esse desfecho, a congregação brandiu seus cajados e prontamente se reuniu à minha volta em massa. E eu, sem armas para empunhar em legítima defesa, engalfinhei-me com Joseph, o agressor mais próximo e feroz, para tomar-lhe a dele. Na confluência da multidão, vários porreiros se chocaram, e bordoadas destinadas a mim atingiram outros bastiões. Não demorou muito, golpes e contragolpes retumbavam pela capela. Os homens se voltavam uns contra os outros, e Branderham, recusando-se a ficar parado, despejou todo o seu fervor em uma torrente de batidas nas tábuas do púlpito, as quais responderam com tanta presteza que, finalmente, para o meu alívio, acordaram-me. Mas o que havia provocado aquela tremenda confusão? De onde surgira aquele Jabes? Era um mero galho de abeto que roçava na treliça da janela, com as rajadas de vento, e chacoalhava suas pinhas secas contra a vidraça. Por um instante escutei desconfiado, então detectei a raiz do problema. Virei-me, adormeci e tornei a sonhar. Um sonho ainda pior, se é que era possível. Desta vez, eu lembrava que estava deitado na arca de carvalho e ouvia claramente a ventania e a nevasca. Também ouvia o ramo do abeto insistindo em sua provocação. Contudo, por mais que soubesse a origem do ruído, fiquei tão irritado que resolvi tentar silenciá-lo. Levantei-me e tentei abrir a janela. A lingueta estava soldada na argola, circunstância esta que eu observara quando acordado, mas apagara da memória. Preciso dar um jeito nisso, seja como for, murmurei, dando batidinhas no vidro e esticando o braço para agarrar o galho inoportuno.
Eis que, no lugar do ramo, meus dedos se fecharam sobre os dedos de uma pequena mão gélida. Um terror intenso se abateu sobre mim. Tentei puxar de volta o braço, mas a mão se agarrara a mim e uma voz melancólica lamuriou-se. Deixe-me entrar. Deixe-me entrar. Quem é você? Perguntei, tentando me desvencilhar. Catherine Linton, respondeu-me com uma voz trêmula. Por que pensei em Linton? Eu tinha lido 20 vezes mais Earnshaw que Linton. Voltei para casa. Estava perdida na charneca. Enquanto a criatura se manifestava, pude discernir na penumbra um rosto de criança olhando pela janela. O pavor me fez cruel, e convencido de que era inútil continuar lutando para me soltar, puxei seu punho pela vidraça quebrada e cerrei-o até escorrer sangue e encharcar a roupa de cama. E ela ainda suplicava: deixe-me entrar. E ainda segurava firme, levando-me à beira da loucura. Mas como? Indaguei por fim. Se quiser entrar, primeiro me solte. Os dedos relaxaram. Puxei os meus de volta. Empilhei os livros em uma pirâmide, depressa, a fim de barrar a abertura da repartição, e tampei os ouvidos para abafar aquele apelo choroso. Mantive-os tampados por 15 minutos ou mais. Contudo, assim que parei para escutar de novo, lá estava a lamúria. Ainda insistia. Vá embora! Gritei. Jamais irei deixá-la entrar, nem que implore por 20 anos. Já faz 20 anos, lamentou a voz. 20 anos. Estive fora por 20 anos. Pude ouvir um tênue arranhado lá fora, e a pilha de livros se moveu, como se a empurrassem. Tentei me levantar, mas não consegui mover um músculo, então berrei, em um frenesi de medo. Para meu desespero, logo percebi